Boa tarde a todos, me chamo Miguel Marcos e tenho 14 anos. Cresci num lar evangélico, numa igreja evangélica com devocionais e cultos todos os dias, e sempre me quebrantava com um hino, chorava, mas tinha um vazio na minha vida que eu não conseguia descrever, não tinha muito conhecimento. Essa igreja evangélica era chamada Assembleia Ministério Emanuel, no Brasil. E hoje eu vou contar a vocês a história da minha conversão. Quando eu era pequeno, eu tirava notas boas na escola e achava que era porque eu literalmente era inteligente por si só e que Deus só me ajudava ou fazia um auxílio complementar. Não sabendo que eu estava em uma situação de soberba e de completa exaltação a mim mesmo, chegava em casa com essas notícias e meus pais me davam parabéns e diziam que Deus foi quem abriu meus olhos e tudo, que não foi também porque eu estudei, mas que Deus foi o principal ali naquela situação. Mas eu não escutava, mesmo com todos esses cultos e num lar cristão. Eu já passando dos limites, perguntava aos meus pais se rolava um presente ou algo que não merecia, ou que sou estranho para mim agora, porque não era mérito meu. Mas hoje, através de principalmente as pregações do pastor Ismael e online também, sobre modéstia não só no vestuário, mas sim em toda a minha forma de pensar e de agir. E é aí que entra a humildade. Não posso dizer que sou humilde porque sou um pecador, mas consigo hoje entender o que é descrito em Romanos 12:3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Foi passando os anos e eu já não queria ir à igreja por preguiça, mas ia por obrigação. Mas pensando bem, acho que se fosse para ir a um shopping, teria ido com certeza, o que é difícil de me ver naquela situação de inimizade com Deus. Hoje tenho a alegria em chorar com a ceia do Senhor, em sentir a presença dele em um hino, ou até mesmo na hora da palavra, em chorar de um jeito diferente, em sentir uma completa paz e harmonia em Jesus. Depois dessa minha fase ou experiência na caminhada cristã, cheguei em Portugal com minha família e claramente já tinha entrado em uma escola. Infelizmente, fiz amizades ruins que fizeram parte da minha experiência e companhias que hoje sei que são realmente mais para a minha saúde espiritual. Fui influenciado e não influenciei, mesmo tendo falado de Deus e tudo mais, mas não persisti em uma alma e não corri através de um galardão para o reino de Deus, o que é novamente um sinal de que estava perdido espiritualmente e com aquele pensamento: se ao menos citei Deus ou alguma palavra já está bom, agora é com Deus. E isso vai completamente em contradição com o que diz na palavra do Senhor em Mateus 19:26, que diz assim: E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Será que era possível para mim ter uma conversa profunda com minhas companhias? Será que era possível ter atitudes sérias como uma forma de influenciá-los? Será que era tão difícil assim? Enfim, eu e minha família visitamos esta igreja abençoada por Deus e com meus pensamentos de que tinha que me batizar nessa idade, uma coisa do Brasil. Confesso que tinha vontade de me tornar um convertido, mas hoje entendo que isso tem de acontecer internamente. Falei para o pastor que queria me batizar, entrei para as reuniões e percebi que já não era assim como pensava. Fui tendo prazer em estar nas reuniões, já não mais com preguiça como tinha. Estudava com um certo interesse. Percebi o verdadeiro significado do batismo, até eu entender o que é o arrependimento e o verdadeiro completo arrependimento. Que sou um pecador e que não mereço nada que o Senhor me dá. Percebi o significado do dízimo como obrigação e como uma alegria em ofertar, até eu sentir um dia em que eu estava pronto e convicto da minha conversão em Jesus Cristo, e aceitando o seu Espírito fazer morada em mim. Já não era mais que eu vivia, mas sim o Consolador e o Espírito Santo. Coloquei a minha fé nele e não precisava de mais nada. Jesus já era suficiente para mim como meu Salvador e Pai, e eu finalmente como um filho de Deus. Esse é o meu testemunho.